Poderíamos passar horas, horas e horas analisando a obra de Clarice Lispector, mas eu separei alguns minutinhos para considerarmos um conto interessantíssimo. Eu considerei, inclusive, com a minha turma de ensino médio esta semana, e achei interessante falar mais um pouco, né, sobre essa obra de Clarice. Bem, inicio a análise com um trecho, uma fala dela, né? Quando ela disse: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Tem tudo a ver com o conto que nós vamos considerar agora. Clarice, ela se destaca, né, no modernismo com a questão da análise, né, psicológica das personagens. Então, Clarice, ela tinha essa intenção, né, de escrever, ela descrevia intencionalmente personagens muito complexos, né? E nós sabemos disso muito bem quando lemos, por exemplo, A Hora da Estrela e analisamos Macabeia, né? Mas o que nós vamos ver hoje, o que eu achei interessante, inclusive foi uma questão da FUNESP, por exemplo, é uma questão que trabalhou, né, este conto acessível e me fez assim pensar em outros aspectos que poderiam vir a ser trabalhados, ser cobrados posteriormente neste conto de Clarice Lispector, certo? Bem, vamos ler, né, uma leitura muito intensa e depois vamos comentar brevemente alguns aspectos que eu acredito que será de grande valia na análise dessa personagem, né, que é uma das personalidades que Clarice cria aqui, né, para esse conto. A Sensível, Clarice Lispector. Foi então que ela atravessou uma crise que nada parecia ter a ver com sua vida. Uma crise de profunda piedade. A cabeça tão limitada, tão bem penteada, mal podia suportar perdoar tanto. Não podia olhar o rosto de um tenor enquanto este cantava alegre. Virava para o lado o rosto magoado, insuportável por piedade, não suportando a glória do cantor. Na rua, de repente, estou falando algumas vírgulas aqui, mas não fiz modificações. Na rua, de repente, comprimi o peito com as mãos enluvadas, assaltada de perdão. Sofria sem recompensa, sem mesmo a simpatia por si própria. Veja a descrição tão forte aí dessa personagem, né? Ela tinha uma profunda piedade por si mesma, né? Pela questão de ela, na verdade, não sentia simpatia nem de si mesma, né? Então, dizer aqui que ela não poderia nem suportar a glória de um tenor, né? De tão triste que ela estava, né? De tão magoado, o rosto magoado, insuportável. Então, continuando, nós temos o seguinte. Essa mesma senhora que sofreu de sensibilidade como de doença, veja, vamos retornar aqui rapidinho, retornar ao título, A Sensível, certo? Então ele diz, ela diz, esta mesma senhora que sofreu de sensibilidade como de doença, escolheu um domingo em que o marido viajava para procurar a bordadeira. Era mais um passeio que uma necessidade. Isso ela sempre soubera passear, como se ainda fosse a menina que passeia na calçada. Sobretudo, passeava muito quando sentia que o marido a enganava. Sentia, entre aspas, né? Não esqueça que nós estamos falando da sensível, certo? Assim, foi procurar a bordadeira no domingo de manhã. Desceu uma rua cheia de lama, de galinhas e de crianças nuas. Onde foram se meter? E você vê sempre a presença desse narrador onisciente, né? Muito forte, presente na descrição dessa personagem. A bordadeira, na casa cheia de filhos, com cara de fome, o marido tuberculoso, a bordadeira recusou-se a bordar a toalha, porque não gostava de fazer ponto de cruz. Saiu afrontada e perplexa. Sentia-se tão suja pelo calor da manhã
E um de seus prazeres era pensar que sempre, desde pequena, fora muito limpa. Em casa, vírgula, almoçou sozinha, deitou-se no quarto meio escurecido, cheio de sentimentos maduros e sem amargura. Veja a mudança aqui da personagem, né, da sensível, né? Ó, pelo menos uma vez não sentia nada. Se não, talvez a perplexidade e até a liberdade da portadeira pobre. Se não, talvez um sentimento de espera. A liberdade. Bem, está faltando um período ou dois aqui, né, no final do conto, mas eu coloquei como estava na questão, nessa questão que eu estou falando para os senhores. Depois eu coloco aqui na legenda, na descrição do vídeo, tá? Eu acho que é da Unesp. Mas enfim, a questão falava para a gente, pedia para a gente dizer então qual era o sentido, né? Porque este nome sensível, que é um adjetivo, havia sido substantivado. Isso aqui, é claro, né, nós vimos que a intenção de Clarice neste conto é demonstrar claramente que aquela mulher era total sensibilidade, né? Diz até, Clarice diz que ela sofria de sensibilidade como de doença. Ela estava muito, na verdade, sentida, ressentida, magoada, né? Ela estava extremamente triste, nós vimos pelo contexto. O marido era um domingo, ela estava só, o marido não estava com ela, né? Ela sentia que ele tinha ido ver a amante, e aí ela arranja um passeio, entre aspas, né? Ela vai até a bordadeira, com a desculpa, né, de fazer então esse bordado. Só que acontece o seguinte, né, que isso não é cobrado na questão não, tá? A questão só pergunta da questão, só fala desse aspecto do sensível ser tratado como adjetivo, ou melhor, perdão, como substantivo, visto que é um adjetivo, né? É tratado como substantivo, ele foi substantivado, inclusive, pelo artigo aí, definido a, porque isso queria mostrar realmente a grande sensibilidade, né? Como nós já tratamos, de que esta personagem tem, né? Como ela estava tão cheia de sentimentos, assim, né? Aflorando, né? Mas, enfim, o que nós vamos falar agora não está nessa questão, né? São concepções que eu gostaria de trazer para vocês, alguns aspectos de semânticos do texto, né? E a gente pode dizer até que alguns aspectos de semiótica, inclusive, né? Porque ela fala aqui da questão dela ter ido procurar, então, essa bordadeira, sendo que ela não precisava do bordado, ela foi mais dar um passeio, entre aspas, né? Diz que era mais um passeio que uma necessidade, porque ela não precisava, vamos dizer assim, né? Do bordado, então era um passeio, entre aspas, por isso, porque ela de fato, ela não foi com necessidade de levar a bordadeira, aquele bordado, né? Mas o interessante de destacar aqui, minha gente, é o seguinte: ela vai a um lugar que ela não gosta, ela sua que ela não gosta, né? Diz que inclusive ela se sentia suja e uma das coisas que ela gostava era de se sentir limpa. Clarice diz aqui, isso é descrição do personagem, né? Não descrição, eu acho que é até um erro eu falar de descrição, porque é muito mais do que isso. Clarice não descreve personagem, Clarice monta personagem, né? Articula todo um personagem, né? Aspectos não só físicos, mas psicológicos, introspectivos, esse narrador onisciente que é muito profundo em suas abordagens, suas descrições, né? E aqui diz que ela desceu uma rua cheia de lama, de galinhas, de crianças nuas, onde foram se meter. Veja que o narrador onisciente diz aqui que ela não gostou, não estava satisfeita, certo? Mas aí o que acontece? Diz também que ela sentia-se, claro, né? Porque ela era toda sentimentos, né? Por isso que o nome do conto é A Sensível. Sentia-se tão suja pelo calor da manhã. E um dos seus prazeres era pensar que sempre, desde pequena, foram muito limpas. Quer dizer, ela abriu mão também dessa característica da personalidade dela. Ela abriu mão para ir até essa rua, né, no dia de domingo, no calor da manhã, né? Ela abriu mão, ela abdicou disso também, certo? Mas aí o interessante notar é que, ao chegar à bordadeira,
Veja como era a bordadeira. A casa cheia de filhos, com cara de fome, né? Ou seja, pessoas humildes. O marido tuberculoso. Então, contextualize, imagine, né? Chega um trabalho, a casa de uma bordadeira, ela é bordadeira. Ela não pediu para ela fazer alguma coisa que não fosse bordar, né? Era ponta e cruz, é um tipo de bordado, né? Mas então ela foi, ela abdicou, ela estava no domingo sozinha, o marido, ela sentia que estava com a amante, né? Ela vai então a uma casa cheia, a uma rua cheia de lama, ela sente aquele calor que a deixa com a sensação de estar suja, né? Ou seja, ela abre mão de tudo que ela gosta, tudo que ela quer, né? Diz que nem a glória de um tenor ela iria suportar, né? De tão amargurada, de tão magoada que ela estava. E quando ela chega lá na bordadeira e pede para a bordadeira fazer aquele bordado para ela, que ela não precisava, né? Ela só foi para poder realmente dar um falso passeio, né? Para poder talvez esquecer o que estava acontecendo à sua volta. O que é que acontece? A bordadeira recusou-se a bordar a toalha, porque não gostava de fazer ponto de cruz. Minha gente, observe essa particularidade, né? A bordadeira não quis bordar a toalha porque não gostava de fazer ponto e cruz. Uma mulher que precisava, tinha os filhos, né? Na casa, a casa cheia de filhos, o marido estava doente, era a profissão dela bordar, mas ela não gostava de fazer esse tipo de bordado. E aí ela não quis, ela disse que não, não quero fazer. Veja bem, né? Imagine aí a profundidade de cada personagem que Clarice traça aí. E aí diz que a sensível saiu afrontada e perplexa. Veja, sentia-se tão suja, né? Sabe? Ou seja, abrir a mão do que ela gostava, do que ela sentia, né? Ela era uma pessoa tão assim, tão certinha. Ela abria mão até dos prazeres dela, né? Dos sentimentos dela, né? Naquele dia, então, ela vai até a bordadeira diz que não quer fazer o bordado porque não gosta. E aí isso levou a nossa personagem sensível, assensível, a parar para pensar. E disse aqui, em casa, né? Advérbio de lugar era para estar deslocada, era para estar com vírgula. Almoçou sozinha, deitou-se no quarto meio escurecido, cheio de sentimentos maduros. Olha a mudança da personagem, sem amargura. É como se antes ela tivesse então sentimentos imaturos, né? Porque aqui diz que ela estava agora cheia de sentimentos maduros. Ela começou então a refletir. Aquilo foi a lição para ela, né? E diz, que faltou também uma pontuaçãozinha aqui, né? Uma vírgula, uma exclamação. Pelo menos uma vez não sentia nada. Ou seja, aqui, obviamente, está falando aqueles sentimentos, né? De amargura, de negação, de se negar, de negar a si mesma, né? Aqueles sentimentos ruins, aqueles sentimentos que ela não queria, obviamente, que fazia mal para ela, né? Faziam mal. E aí, veja a concepção final. Senão, ela não sentia nada, senão a perplexidade. Ela estava perplexa, né? Extremamente surpresa, abismada, diante da liberdade da bordadeira pobre. Porque a bordadeira pobre, com o marido tuberculoso e os filhos esfomeados, disse que não queria bordar. Porque ela não gostava daquele tipo de bordado. Podia bordar outra coisa, mas o ponto de cruz não queria, né? E ela, né, uma mulher, então, que estava abrindo mão, por assim dizer, né? De tudo que ela gostava, né? Ia a uma rua cheia de lama, no dia quente, o marido não estava com ela, ou seja, ela estava ali cheia de coisas mal resolvidas, coisas para resolver, ela estava imbuída de sentimentos ruins, né? E ela aceitava tudo aquilo ali passivamente, sem se pronunciar, mas diante da liberdade da bordadeira pobre, dizer não, eu não quero bordar, eu tenho escolha, eu sou livre, ela para pensar. Ela ficou perplexa, né? E dizer assim, se não talvez um sentimento de espera, olha, se não talvez um sentimento de espera, qual é o sentimento de espera?
a liberdade. Tá vendo? E eu recomendo, leia o finalzinho do conto, que é bem interessante. Tem mais 1 ou 2 períodos. Tá? Ela começou, então, agora a pensar que ela também poderia ter liberdade. Ela também poderia fazer escolhas. Ela poderia ser livre. Então, veja que Clarice aqui, né? Um dos pontos marcantes da literatura de Clarice é esse, a formação da narrativa psicológica. Clarice, então, traça o perfil dessa personagem de uma forma, assim, espetacular. Você conhece muito, muito mais do que se diz aqui com palavras, né? Aí as escolhas, a descrição, o encadeamento de informações, faz com que a gente trace o perfil, então, dessa personagem criada por Clarice Lispector e que representa tantas pessoas, né? Representa-nos até em alguns momentos de vida, onde a vida nós temos que fazer decisões, tomar decisões importantes, né? Então, aqui nós terminamos a abordagem, lembrando que Clarice Lispector é leitura obrigatória no SSA3, vestibular série A da UPE, todo aluno do ensino médio deve ler, né, um clássico da nossa literatura, tá bem? E espero que sirva para vocês essa análise. Um abraço e até a próxima.